Olá, queridos, tudo bem com vocês? A lição bíblica de número 6 tem como título Deus vence. E ela está baseada no texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 13, dos versículos 16 a 22, e depois 14, dos versículos 1 a 23. Se você nunca leu essa história, ou talvez não se lembre muito bem dela, é interessante e é importante que você leia, com calma, com cuidado, essa história aí na sua Bíblia. O grande exército filisteu estava acampado no desfiladeiro em Miquimás para combater e saquear Israel. Com medo, os soldados israelitas se esconderam em cavernas e poços. Sem que ninguém soubesse, Jonatas e seu escudeiro subiram à fortaleza dos filisteus, surpreendendo-os e derrotando os guardas filisteus. Enquanto a terra tremia, o exército filisteu entrou em pânico. Os israelitas saíram dos seus esconderijos e provocaram uma devastação entre os filisteus. O Senhor libertou Israel. Essa lição fala sobre graça. Achei bem importante este conceito. Deus está sempre ansioso por encontrar alguém que sirva de conduto através do qual ele possa derramar as suas bênçãos sobre as pessoas. Embora houvesse medo e incredulidade entre seu povo, Deus libertou a nação inteira. Deus concederá a vitória àqueles que estiverem dispostos a cooperar com ele. Deus está simplesmente esperando a oportunidade de fazê-lo. Bem interessante, né? E como atividade preparatória para essa lição, você pode levar imagens de pessoas, de trabalhadores em escadas, nas alturas. E então comente com as crianças, Vocês conhecem alguém que tem medo de altura? Vocês têm medo de altura? Às vezes tem pessoas que não têm coragem de subir em escadas, em picos, em montanhas, Às vezes a pessoa sobe, mas tem medo de descer, E aí então, fale com as crianças sobre a questão da coragem, E por que será que as pessoas às vezes sobem com mais coragem? Porque elas sobem olhando para cima. E na hora de descer, quando você olha para baixo, pode dar mais medo, pode dar tontura, E deixa então elas falarem sobre isso, vão contar situações em casa, de algum familiar, enfim. E então você conte para eles, que a história de hoje conta sobre um momento em que Jonatas teve muita coragem de subir, uma montanha para enfrentar então o exército inimigo. A mensagem da história de hoje é: Deus me concede a vitória. Após então você contar a história bíblica para elas, conforme manual, numa linguagem interessante para as crianças, você vai então reforçar para elas para que elas saibam que a graça é um presente do amor de Deus, e esse amor nos liberta do mal. Que ela sinta confiança de que Jesus a salva. E também responder reconhecendo, de que Deus a liberta, Tudo que nós temos de bom, tudo que conseguimos de bom, vem de Deus. O verso para memorizar está em 1 Samuel 14,6, na Nova Versão Internacional, que diz: nada pode impedir o Senhor de salvar. E a ideia para esse verso bíblico é que você separe a sua turminha aí em dois grupos, Seja menino ou menina, ou dois grupos mistos. E aí, então, o primeiro grupo fala a primeira frase do verso: nada pode impedir. O segundo grupo, o Senhor de salvar. E todos juntos, 1 Samuel 14,6. Eles gostam dessa dinâmica, vale a pena você fazer aí várias vezes, até que eles tenham então memorizado o verso. Como atividade final para essa lição, eu sugiro esse desenho, por exemplo. Você pode levar esse desenho já pronto, ou pedir que elas desenhem, uma montanha. E eu coloquei essa frase, que é a frase que tem a ver com a lição. E a minha sugestão é que você entregue, quem sabe, 2, porque ele vai ser pequeno, tá vendo? Eu fiz ele em formato pequeno, para que você recorte, imprima num papel durinho, recorte, entregue para as crianças pintarem. E a ideia é que você incentive elas a entregar para alguém da igreja, que talvez elas não conheçam, ou não tenham muita afinidade, Mas quem sabe alguém que esteja precisando de uma frase assim de encorajamento. Quem sabe você, que é o líder, que é professor,
sabe de alguém, né? Um irmão, uma irmã que está passando por alguma necessidade, seja financeira, seja uma dificuldade de saúde, uma dificuldade emocional. E esse desenho com essa frase poderá encorajar nessa pessoa, poderá animar essa pessoa. Então desafia as crianças a entregar, quem sabe, para pessoas específicas da igreja, esse desenho ali ao final da escolinha, para que elas sintam-se motivadas em ter ajudado alguém e você também abençoe aí alguém da igreja que esteja precisando dessa mensagem, ok? Que Deus te abençoe e até semana que vem.